Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe demais você, sua linda família, o seu dia, a sua semana, que só está começando. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Tudo que você precisa para viver, comer, vestir, beber, toda provisão, suprimento. Jesus falou, não estejam preocupados com nada, ansiosos, inquietos, com o que vão vestir, comer, beber. Não, busquem a Deus em primeiro lugar. Se as primícias são santas, a massa também o é. Quando você dá as primícias a Deus, você santifica o resto. As primícias da sua semana, do seu dia, das suas finanças, do seu tempo, recursos, vida, né? Se aproxime de Deus. E Deus vai se aproximar de você. Eu falei esses dias e vou repetir. Domingo é início de semana e não final de semana. Mas tem gente que trata domingo como final de semana. E aí ele faz do domingo um sábado estendido. E aí ele faz da segunda o primeiro dia. Aí ele pergunta por quê que a semana foi ruim. Porque ele fez da segunda o primeiro dia. Mas o primeiro dia é domingo, que você começa buscando orientação de Deus, adorando, pedindo a graça, o favor para aquela semana, para a sua vida. Por isso que as pessoas que elas estão plantadas, aquelas que realmente elas entenderam isso. Eu fui plantado na casa do Senhor. Elas compartilham do mesmo desejo do Davi. Uma coisa peço, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a sua formosura, a sua beleza. Um dia na tua presença vale mais do que 1000 em outro lugar. Não é forte isso? Então, a Bíblia fala, tenha prazer no Senhor, deleita-te no Senhor, e Ele vai satisfazer os desejos do teu coração. Ontem eu ainda li essa escritura e vou ler novamente para você. Olha só, não esquece dela não. Deleite-se no Senhor. O que é deleitar? É ter prazer nele, prazer em estar na casa dele, em ler a palavra dele, em ouvir a palavra dele. É fome por ele. Uma fome. Deleite-se no Senhor e ele atenderá aos desejos do seu coração. É isso. Você quer viver a realização, a materialização desses desejos que estão aí, esses sonhos? Tenha prazer no Senhor. Tenha prazer nele, se aproxima dele. Construa um relacionamento íntimo e pessoal com ele. Se vocês ouvirem atentamente, ouvir, você vai ver o Senhor bater muito no ouvir, porque tem gente que só escuta. O ouvir significa entender, absorver, tomar consciência e, se alinhar e obedecer. Se vocês ouvirem atentamente, estar atento, focado, sem distrações, só tem olhos para isso, ouvidos para isso. O que ele disser, você está atento? Você está ouvindo atentamente o que ele tem falado?
e fizerem tudo, não é parte. Esse foi o grande erro de Saul. Ele fez parte, mas não fez tudo que o Senhor mandou. Tudo o que lhes ordeno. A gente sabe o que Deus está esperando de nós, o que Ele tem direcionado a nossa vida. Mesmo quando uma pessoa diz assim, eu não sei o que fazer. Não, ela sabe, provavelmente ela não quer. Ela está ignorando, ela não quer se submeter. Mas é impossível você não saber o que Deus está pedindo a você. A palavra cala fundo. A gente sabe quando o Espírito Santo está tocando aqui. Sabe? Quando a palavra ela vem e ela mexe com a gente. Você sabe que sabe. Deus quer isso de mim. E às vezes não tem nada de sofisticado. Né? Como ele mesmo disse, o que eu estou pedindo a você não é difícil fazer. Não é uma coisa do outro mundo que você tem que atravessar o mar. Não. A palavra está aqui na sua boca, é só vivê-la, proclamá-la, praticá-la. Se vocês ouvirem atentamente o que ele disser, se vocês ouvirem atentamente o que ele disser e fizerem tudo o que lhes ordeno, serei inimigo dos seus inimigos. E adversário dos seus adversários. Está aqui. Você não precisa colocar a mão. É só ouvir atentamente o que ele está dizendo e fazer conforme ele está ordenando. Prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês. Culto. Cultuar. Cultue o Senhor. É uma cultura, é um cultivo. Cultive sua vida espiritual. Cultive. Sabe, olhe para a sua vida espiritual como um jardim que precisa ser cuidado, zelado, um pomar que precisa ser cuidado, zelado e não largado. Prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês, e Ele os abençoará. Está aqui. Vamos parar de colocar dificuldade. Entenda o básico simples. É ter fome por Deus, é priorizá-lo, é se aproximar dele. E ele não vai negar nada. Aliás, está escrito que ele não nega nada àqueles que temem a ele. O que ele disse para Davi quando Davi cometeu aquele erro terrível com Betseba e Urias? Escuta, Davi, eu tirei você do pasto, transformei você, ó Deus. Eu o coloquei como soberano desta nação. Eu levantei você. Eu tirei o reino do Saul, a casa dele, dei para você. E se não fosse o suficiente, eu teria dado mais. Quer dizer, gente, você está vendo? Tem gente que não está vivendo a vida plena que poderia estar vivendo, simplesmente porque não está cumprindo com o básico. Quer dar prioridade a Deus, quer ter fome por Deus, é se deleitar no Senhor, é ouvir atentamente o que Ele tem a dizer, é obedecê-lo. Obedecer tudo, não parte. E Ele vai fazer o quê? Ele vai abençoar você. Sabe, as coisas vão fluir, sua vida vai fluir, a graça vai estar na sua vida, o favor do Senhor vai abrir caminhos, derrubar obstáculos, a unção vai quebrar, despedaçar todo jugo, dando a vocês alimento e água, todo o suprimento que você precisa. Tirarei a doença do meio de vocês.
Quer dizer, o que afeta o mundo não vai afetar você. E se porventura chegar até você, o resultado é diferente, que é o que a gente vê na igreja acontecer. É incrível. Aquilo que está matando tanta gente, a gente vê a cura. Nós vemos a libertação. Aquilo gera um testemunho. É incrível. Em sua terra, nenhuma grávida perderá o filho, nem haverá mulher estéril. Ele tira a miséria, ele tira a esterilidade, ele tira a doença. Farei completar-se o tempo de duração da vida de vocês. Longevidade, não dias encurtados. Gente, olha esse texto. Não é palavra da Cleo. É do Todo-Poderoso. Por favor, ouça atentamente. Deus tem um grande ano para você, para todos nós. Medita em Isaías 54. Ele tem nos mandado cantar. Por quê? Porque chegou a hora de vivermos o que nunca vivemos. E não é porque você ainda não está tocando que não vai chegar. Continue cantando suas vitórias. Porque é tempo de cantar. Cante suas vitórias. Cante, mulher estéril e que não tem marido. Bom, então é impossível. Porque você vai viver o impossível. Você vai ter mais filhos. Quer dizer, mais resultado, mais sucesso, avanços, vitórias, do que aquela que está tudo, parece que tudo perfeitinho. E aí ele diz, limpa o terreno. Pensa grande. Amplia a tenda. Amplia as tendas. Amplia a tenda do seu coração, firma as estacas no lugar certo, estica as cordas, pensa grande, você vai crescer para a direita e para a esquerda. Você vai conquistar o que é impossível. Você vai esquecer a vergonha, a humilhação de um tempo. Você não será decepcionado. Leia o texto. Nenhuma ferramenta preparada contra você vai prosperar. E esse texto fala de restauração, de restituição de vida, de anos. Por favor, creia na verdade. Porque o que está faltando em muita gente é isso, é crer na palavra de Deus. Você não se envolve com o que está aí fora. Você se envolve com Deus. Foi o que Deus falou para Josué. Não se envolva com nada dessa terra. Você vai se envolver com a minha palavra, focar o que tem relevância, que é me obedecer e falar e meditar a minha palavra. Meditar na minha palavra. Porque se você seguir rigorosamente isso aqui, você vai ser bem-sucedido e vai prosperar. O que Deus está dizendo para você, se você ouvir atentamente e obedecer. Eu vou tirar, eu vou dar provisão, eu vou prover, eu vou tirar a doença. Eu vou arrancar a esterilidade, não vai ter ninguém estéril aí não. Em sua terra nenhuma grávida perderá o filho, quer dizer, não vai ter esterilidade, abortos. Farei completar-se o tempo de duração de vida de vocês, longevidade. Mandarei adiante de vocês o meu terror. Deus sempre vai na frente, por isso que você não tem que ter medo de obedecer às direções que o Senhor dá. Tudo que vier nas tuas mãos para você fazer, tudo que vier até você, que Deus colocar aí diante de você, nas tuas mãos, faça sem medo. Apenas se levante e vá. Mandarei adiante de vocês o meu terror. Então não precisa ter medo.
que porá em confusão todas as nações que vocês encontrarem. Quer dizer, vocês terão enfrentamentos e grandes, mas você tem que lembrar que o Senhor foi na frente, abrindo caminho. Eu vou adiante. Eu já vou resolvendo as coisas quando você chegar lá. Você terá todo o favor que precisa. Farei que todos os seus inimigos virem as costas e fujam. Todos os inimigos. Deus está prometendo, eu vou fazer com que todos os seus inimigos virem as costas e fujam. Às vezes o seu inimigo é um problema familiar, é uma divisão, é um problema de saúde, é um problema financeiro, é um problema ministerial, são inimigos. É uma falta de perdão, não sei, que o Senhor está aqui dizendo, para. Isso tudo são inimigos, mas se você me ouvir e obedecer a tudo, eu vou fazer com que tudo isso vire as costas e fuja. Que todos os seus inimigos virem as costas e fujam de você. Eu vou dar vitória. Eu vou entregar todas as vitórias. Tem várias áreas que precisam ser organizadas, que você precisa de solução. O Senhor está prometendo. Ele está dizendo aqui. E começa como? Uma coisa básica, simples, que as pessoas têm dificuldade. Foca a Deus, ouça a Deus, obedeça a Deus, e você terá vitória sobre tudo. Nada vai poder deter você. Ora, Sarai era estéril, não tinha filhos. E o que aconteceu? A mulher, aos 90 anos, estava amamentando e levantando o seu riso. Por quê? Porque Deus fez a promessa. E quando eles creram, mesmo parecendo, de forma natural era impossível, mas o sobrenatural chegou lá. Ei, a esterilidade não prosperará em 2026. Fica com a palavra e vai cantando suas vitórias. A seguir, Abraão orou a Deus, e Deus curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, de forma que puderam novamente ter filhos. Então, a esterilidade na casa do Abimeleque é porque ele tinha mexido onde não devia. Ele pegou a Sara como mulher. Você vê que às vezes a esterilidade tá fácil de resolver. Devolve a mulher pro marido. Tá fácil. Simplesmente tira da sua vida algo que não é para estar lá. Muda algo que não cabe na sua vida. Tira da sua vida algo que não deve estar, que não agrada a Deus, que está desalinhado. Quando Abimeleque entrega a Sara e Abraão ora, todo mundo é curado e a esterilidade vai embora. Você está vendo? Escuta, talvez você não está entendendo que essa falta de fluidez, essa esterilidade é totalmente espiritual. A esterilidade na casa do Abimeleque era totalmente espiritual. Quando ele entrega a Sara, o Abraão ora, tudo se resolveu. Tudo acabou. Era um problema espiritual. Pronto. Então, às vezes você já ouviu, não, isso não tem jeito, aquilo não tem. Para. Vai com a fé. Dependa de Deus. Se alinha. Honra os princípios que você não está honrando. E você vai ver o que Deus vai fazer. Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu a sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. 20 anos, eles já estavam há 20 anos casados. E a Bíblia diz que o Isaac orou. Talvez ele demorou para entender. Peraí, eu preciso orar por isso aqui. E não acontecia. Quando ele orou, Deus respondeu.
Porque Deus responde, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas extraordinárias. Quando ele orou, a esterilidade foi embora. Quando Abraão se circuncidou, aos 99, ele fez uma aliança com o Senhor, circuncidou toda a casa dele. No ano seguinte, ele estava com Isaac. Tá vendo? Às vezes, o que está faltando é algo assim que você quer ignorar. Mas quando você vai lá e obedece e faz, Deus se manifesta. E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu, e abriu a sua madre, e ela concebeu, e teve um filho, e disse, tirou-me Deus da minha vergonha, e chamou o seu nome José, dizendo, o Senhor me acrescente outro filho. Lembra que ela era estéril, que eu li para você? A Lia, o Senhor deu a ela a bênção de conceber, porque viu que ela era desprezada, por conta de toda aquela situação, aquele casamento conturbado com Jacó, que o pai criou toda aquela situação e enganou. Mas enfim, a Raquel se amargou e ela foi na força do braço e jogou pro Jacó e era aquela disputa com a irmã, embates constantes, até que ela para. E ela vai fazer o quê? Buscar a Deus. Quando ela buscou a Deus, quando ela dependeu de Deus, quando ela se humilhou, o Senhor se lembrou dela. E ela engravidou. E Deus deu a ela um campeão. Aliás, estude a Bíblia e você vai ver todas as mulheres estéreis que o Senhor abriu a madre, geraram campeões. E aí ela deu de José, porque José, ai que nome lindo, significa Deus acrescenta, e acrescentou Benjamim. Então, por favor, ei, Deus está aqui dizendo que a esterilidade não prosperará se você entender coisas simples, coisas básicas. Levante-se da depressão espiritual para uma nova vida. Brilhe! Seja radiante com a glória e o esplendor do Senhor, pois a sua luz chegou. E a glória e o brilho do Senhor subiram sobre você. Meu Deus, levante-se e brilhe. É tempo de você se levantar e brilhar como nunca. E não dar lugar a sentimentos, a notícias. Focar Deus. Se alinhar com Ele como Ele tem ensinado. Pegar a palavra. Porque nada pode resistir a um homem e mulher de fé. Nada pode suportar quando uma pessoa se levanta e se deleita no Senhor e tem prazer nele. Quando ela ouve atentamente e obedece, ela vê a glória de Deus. Ela vê o manifestar do Senhor. Deus tem vitória para você. Ele está dizendo, é tempo de você brilhar, de você viver a abundância, definições impossíveis. Para de temer. Solta o que tem que soltar e simplesmente se alinha com Deus. Simplesmente obedeça. Se aproxima dele. Ouça a voz do Senhor. Atentamente obedeça tudo. E você vai ver ele tirar esses inimigos. A esterilidade não vai prevalecer. Na área que for. Vamos. Levante-se da depressão espiritual. Ah, não aconteceu. Vai acontecer. Para uma nova vida, Deus tem uma nova vida. Este é o seu ano. Não solta o que
que Deus está colocando diante de você. Brilhe! Brilhe! Brilhe através da fé, seja radiante com a glória e o esplendor do Senhor, pois a sua luz chegou e a glória e o brilho do Senhor subiram sobre você. Você vai ver o tamanho da obra que Deus vai fazer, a mensagem que você vai proclamar, o testemunho que você vai dar. Deus tem uma obra grande com você. Levante-se, levante-se, levante-se. Com a força da sua vida. Quem toca no meu povo, toca na menina dos meus olhos. Quem toca no meu povo, toca na menina dos meus olhos. Você é como a menina dos olhos do Senhor. Não tema. Não tema. Porque o que Deus reservou para você é grande demais. Apenas dê ouvidos a Ele e você vai viver as grandes surpresas dele, porque é tempo de surpresas, provisões e revelações divinas. Cante suas vitórias. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Senhor meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida amada que está comigo e peço que esta palavra tenha levantado esta pessoa, fortalecido, animado, encorajado, Senhor, de tal maneira que seja irresistível para ela, que ela simplesmente dê os passos de fé na direção certa, porque o que o Senhor está pedindo aqui, creia, me ouça, me obedeça e deixa o resto comigo. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para a oração. Eu consagro tudo e tomo posse desse grande testemunho, aliás, de grandes testemunhos. Senhor, nossa vida é a nossa mensagem. E o Senhor tem levado ela a construir um testemunho poderoso, que vai ser a mensagem dela. Ela vai impactar pessoas em toda parte. Por isso que o Senhor está dizendo, levante-se, brilhe, porque chegou a sua hora. Abençoe os meus amigos e companheiros semeadores. Eu oro por abundância. É o Senhor quem nos dá poder para conquistar riquezas. Levanta mais semeadores, porque precisamos. E onde esse programa estiver chegando, que a força, a alegria, o encorajamento tenham possuído os corações e que eu possa ver um povo forte se levantar, olhando para o alto e avançando de fé em fé, de força em força, de glória em glória, de graça em graça, de favor em favor. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo. Amém? Amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 3296-9449. Rua Taquari 995, na Moca, é onde nós estamos. E hoje, 7º e último jejum dentro do propósito. Meus projetos de conquistas para 2026, o ano que chegou com som alegre. Ei, venha! Pega uma cópia do seu propósito, traga, porque esta semana nós vamos fazer clamores. Será um dia incrível. Domingo que vem, o encerramento, o fechamento, com a unção nos carros, a entrega do azeite que temos consagrado em todos os jejuns. E vai ser uma glória. Conta com a gente, é um prazer servir, estamos aqui para isso, é uma alegria, nós somos o povo da toalha na cintura. Se o Senhor não voltar, eu vou continuar falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.